E a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre os desafios da segurança, o combate a crimes que envolvem o mercado de criptoativos aqui no nosso país. Eu converso agora com Alexandre Senra, ele que é procurador da República, coordenador do Grupo Executivo Criptoativos do Ministério Público Federal. Senra atua na linha de frente das investigações envolvendo crimes digitais, criptoativos, uso de tecnologias em atividades ilícitas. Vamos conversar então com o procurador. Muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui no Cripto na Real. Eu que agradeço o convite, é sempre uma oportunidade e prazer estar aí com a audiência. E a gente acabou de conversar e ver os detalhes sobre essa compra de softwares pelo governo brasileiro para tentar melhorar a segurança nesse mundo cripto. É um cenário que facilita o trabalho de vocês por aí? Como é que vocês enxergam esse tipo de avanço? Bom, sem dúvidas facilita, né? Eu acho que assim, no primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é o seguinte: quando a gente fala em softwares para auxiliar em investigação cripto, não são softwares que estão agregando, né, informações sigilosas ou mesmo dados pessoais sensíveis. Não é isso. Na verdade, quando a gente faz investigações envolvendo criptoativos e blockchain, a gente está diante de registros distribuídos que são públicos, são imutáveis e que não vinculam carteiras às respectivas pessoas, aos respectivos CPFs. De modo que quando a gente está diante de uma ferramenta que vai auxiliar a gente nessa missão, a gente tem que pensar, sobretudo, em apoio técnico, vai ser uma qualificação maior para os agentes públicos e permitir, né, que a gente crie gráficos mais ilustrativos. Procurador, até aproveito para te perguntar diante desse cenário, porque a gente vê muitos casos de moedas que chegam a valorizar 5.000%, desaparecem em uma semana. Como é que é o trabalho que é feito nesse caso e de que forma, inclusive meme-coins, que a gente viu, inclusive, presidente dos Estados Unidos lançando meme-coins ao longo do ano passado. A gente teve, inclusive, o presidente da Argentina divulgando. Como é que as autoridades conseguem acompanhar esse tipo de meme-coins? A primeira coisa que precisa ficar claro, e eu sou um tremendo entusiasta do mercado cripto, mas isso tem que ficar muito claro: o mercado cripto é um mercado de risco, de muitas incertezas. E a gente não pode confundir risco com ilegalidade, menos ainda com criminalidade. E por que a gente precisa fazer esse corte daí? O simples fato de você ter lançado uma meme coin que se valorizou e que na sequência perdeu todo o valor de mercado, isso por si só não caracteriza um golpe. Então veja que você simplesmente olhar para um gráfico e ver uma valorização excessiva seguida de uma desvalorização, isso não revela por si só crime nenhum, tá? Então, para a gente falar em algum crime, que a gente tem que ter indicativos de alguma conduta que foi praticada que se amolde a alguma definição legal. Por exemplo, a gente tem um crime de estelionato, agora previsto no 171A do Código Penal brasileiro, que é a fraude com ativos virtuais. Então veja, para ser uma fraude com ativos virtuais, não estão dispensados o prejuízo alheio, a vantagem indevida e o meio fraudulento. Se não tiver havido fraude, esse crime aí não vai estar caracterizado, por exemplo. Portanto, as meme-coins, que tanta gente tem um pé atrás e tem muitas dúvidas com relação a isso, não necessariamente quer dizer que sejam uma fraude. Tem todo um processo para que sejam caracterizados assim. É isso. Podem envolver fraude, podem não envolver fraude também. Perfeito. Outro ponto para a gente conversar também, eu queria entender se o senhor acredita que blockchain facilita o trabalho de investigação, de rastreamento também dos ativos, isso em comparação com o sistema financeiro tradicional. Facilita muito. Para quem tem o conhecimento técnico, facilita muito, né? Eu gosto sempre de dizer que, assim, durante mais de 3 anos, eu sustentei isso em várias palestras, que o blockchain é um péssimo ambiente para a criminalidade. Veja, é um registro que é público e que é imutável. As transações no blockchain não podem ser apagadas. Como que isso pode ser bom para o crime? E, no entanto, né, você acabou de trazer para a gente que, mais uma vez, o relatório da Chainalysis apontou uma crescente de ativos ilícitos, né, dentro desse ecossistema de blockchain. E aí eu passei a ter que frisar também que esse é um ambiente que também fornece algumas vantagens para a criminalidade, né? Por exemplo, você consegue movimentar valores muito altos de forma global, rápida, pagando taxas muito baixas, muito módicas. Então, realmente, é um tremendo ambiente favorável para a investigação, mas também tem sido um ambiente favorável para a criminalidade. E falando em ambiente favorável para a criminalidade também, eu queria saber a sua avaliação, porque a gente sabe que o uso de stablecoins tem crescido bastante. O quanto que isso representa um desafio, não só para o cenário internacional, mas olhando para o nosso cenário local aqui também, procurador? Sob o aspecto investigativo,
O desafio, mais uma vez, assim, passa pelo ainda desconhecimento técnico. Stablecoins não se distinguem fundamentalmente de outros criptoativos que transitem no mesmo tipo de blockchain. Então, veja, lá atrás, quando a gente falava sobre crimes com criptoativos, até 2018, 2019, a gente tinha majoritariamente o Bitcoin sendo usado em atividades criminosas. E o Bitcoin é de um tipo de blockchain fundamentalmente diferente dos tipos de blockchains onde são usadas, por exemplo, as stablecoins. E isso traz, digamos assim, uma necessidade de um novo repertório de conhecimentos técnicos, mas não traz uma dificuldade adicional. Pelo contrário, o fato de muitas dessas stablecoins serem emitidas por contratos inteligentes que permitem o congelamento dos valores é algo que traz uma facilidade para os órgãos de investigação e algo que traz alguma perspectiva para as vítimas de recuperação dos valores. Procurador, hoje também a gente noticiou a prisão do magnata Tianji envolvido em lavagem de dinheiro. Como é que o senhor enxerga esse cenário? A gente conversou inclusive com um especialista nesse tipo de crime também e ele disse que isso tem aumentado bastante, cada vez mais, inclusive aqui no Brasil, também na América do Sul. Como é que o senhor enxerga e como é que vocês têm acompanhado, levando em consideração esse movimento feito pelo Estado? A gente não tem, eu pelo menos não tenho acesso a dados seguros que possa estar te dizendo quanto que aumentou, se aumentou ou não, de modo que eu posso compartilhar com você uma impressão. A minha impressão é de que tem crescido, porque o mercado de criptoativos também, como um todo, tem crescido. Se tem crescido o uso lícito desses instrumentos, é de se esperar também que cresça o uso ilícito e o uso criminoso. A nossa luta sempre vai ser para que o combate, né, a esse uso ilícito criminoso não se reflita num combate ao mercado em si, porque há também muitos usos legítimos desses instrumentos. Sem dúvida. E aproveito para te perguntar também, procurador, quais são as indicações para as pessoas que estão assistindo e têm essa apreensão de fazer qualquer movimento envolvendo criptoativos com medo de algum golpe e levando em consideração esse cenário de democratização da informação, as pessoas passam a conhecer cada vez mais criptoativos e talvez os golpes também podem aumentar. Primeira recomendação: se é bom demais para ser verdade, não é verdade. Dinheiro fácil não existe em lugar nenhum e com criptoativos e blockchain não é diferente. Então, se é bom demais para ser verdade, não é verdade. Segundo lugar, a melhor recomendação que eu posso dar de segurança é: entenda o que você está fazendo. Se você não entende, não faça. Não é, eu não entendo, então eu vou acreditar no que alguém está me dizendo. Não faça, porque o risco não vai valer a pena. Procurador, outro ponto para a gente conversar também aqui, olhando para esse cenário de expansão que a gente está vendo de mercado, com grandes players que estão entrando como Morgan Stanley, por exemplo, será que o cripto agora está perdendo aquela taxação que muita gente acha que é terra sem lei? A verdade é que nunca foi, né? O que a gente não tinha no Brasil até 2019, por exemplo, era uma regulamentação específica cuidando de cripto. Então, em 2019, a partir de uma instrução normativa da Receita Federal, a 1888, a gente veio criando um cenário normativo que trata especificamente dos criptoativos, que culminou no final do ano passado com resoluções do Banco Central e uma nova resolução também, uma nova instrução da Receita Federal. O que tem acontecido, então, a gente tem conseguido agora criar uma regulamentação específica de cripto. E essa regulamentação ainda é insuficiente, mas é muito sintomática de que a gente já passou de um ponto que admitia retorno e nós já estamos diante de uma realidade que não é mais futuro, é o presente. Muito bem, Alexandre Senra, procurador da República, obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes aqui também. E eu queria agradecer, Muriel, fico à disposição sempre. Obrigada.